Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo agora falando sobre um tema importantíssimo, um tema polêmico que tem dado o que falar. Sobre a questão do livre-arbítrio. Será que o homem tem o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Como funciona essa questão no quesito da soteriologia, que é a doutrina da salvação? Bem, o livre-arbítrio ou a livre agência, que não são a mesma coisa, porém parecidos, ela pode existir no sentido coloquial da vida. Naquilo que você escolhe fazer algumas coisas, até é admissível essa questão do livre-arbítrio e as escolhas que nós fazemos. Mas a discussão maior que eu percebo no meio acadêmico e no meio teológico e no meio dos irmãos, né, os leigos mesmos, que estão discutindo sobre esse assunto, é a colocação do livre-arbítrio sobre a salvação, sobre a questão da salvação. E esse é o grande problema, esta é a grande discussão que existe. Por quê? Porque nós vamos ver pelos textos bíblicos, logo no início em Gênesis, que não há possibilidade de haver livre-arbítrio para a salvação, porque o livre-arbítrio, como o próprio nome vem trazendo, ele declara ou ele coloca a pessoa numa condição que ela pode escolher algo. E se ela não tem vida, ela não pode escolher. Ora, os mortos não escolhem nada. É exatamente por isso que eu quero falar sobre o assunto, começando em Gênesis, ali no seu capítulo de número 2, os versículos 16 e 17, que nos diz assim, eu vou ler aqui o texto bíblico. Diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, a palavra de Deus está dizendo aqui, nos mostrando que Deus, quando coloca o homem no jardim do Éden, ele dá uma ordem explícita, uma ordem expressa, dizendo, você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E certamente, o dia que você fizer isto, e se fizer isto, como fez, certamente morrerá. Bem, quando Deus disse isto para Adão, qual foi o resultado quando ele come esse fruto? Ele morre. Mas ele morre fisicamente? Essa é a pergunta. Não, ele não morre fisicamente. Ele continua vivendo e Adão vive 930 anos. O texto aqui em Gênesis, no seu capítulo de número 5, ele vem nos esclarecendo sobre isso. Gênesis, no capítulo 5, o versículo de número 4 diz assim, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Morreu fisicamente aqui. Bem, então nós aprendemos aqui que esta morte que Deus havia decretado a respeito da violação da árvore do conhecimento do bem e do mal não seria a morte física, mas a morte espiritual. Ele morreria espiritualmente. E isso aconteceu. Houve a maldição sobre a vida de Adão, sobre Eva, sobre a natureza, sobre a terra, e os homens passaram a não ter mais vida espiritual. O seu relacionamento com Deus acabou. O seu relacionamento de intimidade para com Deus, como Adão tinha no Éden, no começo, onde Deus, na virada do dia, vinha falar com Adão, acabou, isso não existia mais. Mas ele continuou vivendo, ele continuou tendo vida física. Depois, lá no capítulo 6, nós vemos que Deus diminui esse período da vida para 120 anos. Depois, lá em Salmo 90, a Bíblia vem falando dos 70 anos, que alguns vivem até os 80, que isso é resultado da robustez da pessoa e coisa e tal. Mas a verdade é que a questão principal aqui que nós devemos entender é que o homem morreu espiritualmente. E a partir desta morte espiritual, ele passa a não ter mais decisões sobre as questões espirituais relacionadas com Deus. É simples de entender. Uma coisa importante de nós entendermos, de cada um dos queridos irmãos entenderem, é que existem várias linhas teológicas. Existe a linha calvinista, que eu chamo reformada, existem os arminianos, existem os molinistas, os tomistas,
E por aí vai, são várias linhas. As principais, as duas linhas que se degladiam aí, são os calvinistas e os arminianos falando sobre essa questão. E eu percebo que há uma tendência no meio arminiano em forçar uma situação ignorando esta informação primária aqui. Esta informação é que dá todo o sentido da questão. Ou seja, o homem morreu espiritualmente. Se ele morreu espiritualmente, não existe como ele tomar uma decisão espiritual. Ele não tem a capacidade mais de decidir-se por Deus. Ele precisa de uma ação do próprio Deus sobre a vida dele, para que ele tome a decisão. E quando Deus toma essa decisão sobre a vida da pessoa, é porque Deus já o elegeu e ele não tem como recusar isto. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não é uma pessoa que traça um plano e o homem pode logo depois vir estragar o seu plano, como já foi pregado por alguns aí, dizendo que Deus tem o lápis, mas nós temos a borracha. Não é? Então Deus escreve a história do homem e o homem vem, pega uma borracha e apaga e reescreve a história. Isto não existe, Deus é soberano. O próprio Jó disse isto: bem sei eu que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou seja, os planos de Deus serão executados, porque ele planejou, ele projetou, ele decretou e ele vai executar. O homem não tem a capacidade de mudar os planos de Deus, aquilo que está decretado. Bem, quando nós entendemos isso, nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui que mostram essa ação de Deus sobre o homem, sobre aqueles ao qual ele predestinou, ao qual ele elegeu, e como isto aconteceu. Bem, se nós olharmos aqui para a primeira carta de Pedro, nós vamos dar uma chegadinha ali, primeira epístola de Pedro, no seu capítulo de número 1, os versículos de número 18 até o 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aí olha o que diz o versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, esse ato decretivo aqui, do sangue de Jesus ser derramado, dele se apresentar como um cordeiro perfeito, sem defeito, é algo que foi decretado pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Antes que o mundo viesse a existir. Antes que estes que ele diz aqui, no final dos tempos, por amor de vós, este vós, a igreja, os eleitos, não existiam ainda. Lembre-se, nós não temos vida pré-celestial. Os mormons ensinam isto. Nós não temos vida pré-celestial. Porém, Deus já conhecia cada um. É por isso que aqui no próprio capítulo 1 de 1 Pedro, também vem falando a respeito dessa questão. Vem falando no capítulo 1, versículo 2, que diz assim, capítulo 1, no seu versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando fala aqui da presciência de Deus, está falando da presciência da pessoa e não dos seus feitos. Por que eu estou explicando isto? Porque no arminianismo, aqueles que defendem, vamos dizer assim, o livre-arbítrio, da decisão do homem de ouvir a pregação e por ele mesmo ele decidir-se por isso, o homem e Deus não terão a participação aí, porque se Deus tem a participação, não é livre-arbítrio. Se a participação de Deus para convencimento do homem a decidir-se por Cristo, não é livre-arbítrio. Ou é uma coisa ou é outra, não existe um meio termo. Então, aqui quando fala da presciência, é presciência em relação à pessoa. Ou seja, nós não existíamos ainda, mas Deus já conhecia a cada um de nós e conhece. É nesse sentido a presciência. Porque a salvação na presciência, no modelo arminiano, ortodoxo, é o seguinte: Deus salva sim,
mas ele olha para o corredor da história, como nós já até explicamos, ele olha para o corredor da história, ele vê que a pessoa lá na frente, ela vai aceitar Jesus, e então, em razão disso, dele ter essa presciência, dele saber que a pessoa vai fazer isto, ele olhou para o futuro, ele olhou para a pessoa, ele viu o que a pessoa ia fazer, então ele o elegeu. E aí é a questão de termos aí aqueles 3 problemas, ou 3 questões importantes aqui, que devem ser levadas em consideração. Quais são elas? Número 1, quem colocou o futuro para Deus ver esta pessoa lá na frente aceitando Jesus? Foi o próprio Deus, ele constrói o caminho, ele quem constrói o futuro. Número 2, Deus teve que olhar para a criatura para aprender o que fazer, ou para saber o que fazer. Isso é um grande problema. Deus não aprende nada com ninguém. Deus não aprende, nós não temos que ensinar Deus em nada. Então, isso é um problema epistemológico. A epistemologia, como nós já explicamos também, é uma área da filosofia que ensina porque eu sei o que eu sei. Porque eu sei que isto é um celular, eu sei que é um computador, eu sei que isto é a Bíblia. Todas as coisas que estão à nossa volta, nós sabemos o que é, porque alguém nos ensinou. Então, se Deus Deus tomou uma decisão baseada no que ele observou, ele aprendeu alguma coisa com a criatura. Ele olhou e falou, olha, aquela pessoa vai tomar uma decisão, então, a favor de Cristo, então, por isso eu vou elegê-la. Então, isso é um problema epistemológico. E, em terceiro lugar, é que a partir daí, se ele elege, porque ele viu que a pessoa tomou uma boa atitude, e essa boa atitude foi aceitar Jesus, então já logo não é graça, é mérito. Então, a salvação deixa de ser graça para ser meritória. E a Bíblia nos ensina que não há mérito na salvação. O amor de Deus é incondicional, ou seja, não existe condição para que Deus venha tomar a decisão que tomou. São as questões da mente insondável de Deus. Então, nós temos que entender isto, porque isso nos mostra, nós temos que nos ater à teologia bíblica. Nós somos signatários da Bíblia, não... Existem vários estudos, como eu falei, existem os estudos, os postulados da teologia reformada, da teologia arminiana, de outros. Tudo bem, nós lemos, procuramos entender, algumas coisas nós concordamos, outras não, mas nós não podemos ser signatários desses estudos em particular. O principal é o que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus está dizendo que existe uma presciência de Deus em relação à pessoa e não a atos, porque se eu for colocar os atos aí, Deus então está tomando decisões a partir daquilo que eu vou fazer de certo ou de errado, e aí Deus então está aprendendo comigo, e em especial aqui no caso está falando da eleição. Eleito segundo a presciência de Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu alegar que Deus está tomando uma decisão para eleger alguém, pela presciência, por aquilo que ele viu, a pessoa tomar uma decisão positiva, que é aceitar a Cristo, isso é um problema seríssimo. Porque, como eu disse, Deus está aprendendo com a criatura e a salvação deixa de ser graça para ser meritória. Então aí você não consegue harmonizar o texto. E logo aqui na frente nós lemos no versículo 19 que diz: mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E isto aconteceu quando? O versículo 20 nos esclarece. Diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Bem, então nós entendemos que esse acontecimento da eleição, ele foi ocasionado antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, inclusive então o Éden. A salvação, a decisão por salvar aqueles que Deus elegeu, não acontece a partir da queda no Éden. Ela é antes, né? Essa decisão é antes, porque aqui quando diz antes da fundação do mundo, ou seja, o mundo ainda não estava criado, não existia o jardim do Éden, para que pudesse haver então essa ligação. Então isso foi um acontecimento anterior a tudo isso. Bem, aí nós vamos ver que Deus vai tratando os seus eleitos através de Jesus Cristo, mostrando que há um povo especial, zeloso de boas obras que ele elegeu. A salvação que Cristo proporcionou
na cruz, ela é suficiente para salvar toda a humanidade. Ela é suficiente para salvar toda a humanidade. O sangue de Jesus é suficiente, mas ele é eficaz somente para os eleitos. Ele é eficaz somente para os eleitos. Negar a eleição é negar a própria Bíblia. A palavra de Deus está falando, ela usa o termo eleição, ela usa o termo predestinação. E por que é que Deus elegeu alguns e não todos? Eu não sei. E qualquer um que se meter a dizer que sabe o porquê, está errando. Porque não existe esta informação na Bíblia. O que existe é uma informação que fala sobre o beneplácito da vontade de Deus. E o que é o beneplácito da vontade de Deus? O beneplácito da vontade de Deus é uma vontade de fórum íntimo de Deus, que nós não temos como sondar. Nós não temos como abrir a mente de Deus e entendermos na sua plenitude. O que nós sabemos é que Deus quis fazer assim. Assim como ele quis matar todos os bebês que morreram no dilúvio. Quantos bebês existiam dentro da arca? Quantas crianças existiam dentro da arca? Nenhuma. E vários bichos foram salvos dentro da arca. E por que é que Deus fez assim? Então a teologia reformada, para não ficar usando o termo calvinista, porque me parece que as pessoas... ela mostra que nós devemos encarar as coisas como a Bíblia apresenta e dizer assim, Deus, eu não entendo algumas coisas, algumas atitudes que venham da vossa parte, porém eu reconheço que tu és santo, poderoso, maravilhoso, salvador e o nosso Deus. É assim que as coisas funcionam, porque se nós pensarmos de outra forma, nós vamos querer manipular Deus e inventar histórias que não estão na Bíblia. E vamos partir para uma teologia intuitiva, para uma teologia a qual não está de acordo com aquilo que a Bíblia vem dizendo. Então é muito séria essa questão, é muito séria. Bem, quando nós vamos então aqui para o Evangelho de João, lá no seu capítulo de número 10, no versículo 16, Jesus diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo aqui que há outras ovelhas que não eram do aprisco, ou seja, no mundo gentil, ao qual Deus, nesse mundo de pessoas, né, fora o mundo judaico, haviam as suas ovelhas de Jesus. E ele diz aqui, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quando nós lemos o versículo agora aqui, por exemplo, o versículo 27, Jesus diz assim, do mesmo capítulo 10 de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a minha vida, ou lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque a salvação é algo dado por Deus, como nós vimos já anteriormente. Então não existe a ideia de que algo possa tirar essa salvação das mãos do próprio Deus. Não existe isso. A salvação não é como um bilhete que você põe no bolso e daqui a pouco passa um vento e leva embora. A salvação é dada por Deus e administrada pelo próprio Deus. Alguém pode dizer assim, então não se perde a salvação? Não, não se perde a salvação. O eleito não perde a salvação, se ele foi eleito. Então isso quer dizer que se eu sou um eleito, eu posso então fazer o que eu quiser, porque eu já estou eleito mesmo. Não, não existe esse ensinamento. Quem diz isto fala por ignorância ou por maldade ou por sarcasmo. Por quê? Porque uma pessoa eleita e sabe que é eleita, que é o salvo, ele não tem uma vida desregrada de pecados. Ele comete sim os pecados coloquiais, mas não os pecados dolosos, arquitetados, maquinados, planejados. Por quê? Porque quanto mais ele tem conhecimento da graça que o alcançou, mais gratidão ele tem para com Deus. Então não existe essa questão. Né? Então a pessoa pode fazer o que quiser que ele não vai perder a salvação. Não, ele não vai fazer o que quer porque o querer dele é agradar a Deus. Essa é a questão que tem que ser lembrada e debatida aqui, esclarecida, melhor dizendo. Né? E Jesus continua dizendo,
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, ninguém pode tirar das mãos de Deus a salvação que ele concedeu, que ele deu e que ele decretou. E quando é que Deus decretou a salvação sobre os eleitos? Antes da fundação do mundo. Agora você imagina bem, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador do universo, Criador de tudo. Ele decreta a salvação sobre a vida de uma pessoa e essa pessoa tem o poder de destruir um projeto de Deus, destruir um decreto de Deus. Aonde a Bíblia ensina isto? Ela não ensina isto. A Bíblia, pelo contrário, o que ela está ensinando aqui, o que Jesus está ensinando, o que a teologia bíblica ensina, é mais uma vez isto: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E o que é que Jesus, quando ele fala isso aqui, o que é que ele está dizendo que o Pai deu? Ele deu àqueles ao qual ele elegeu antes da fundação do mundo. É muito simples de se entender isto. Quando nós olhamos para alguns textos aqui na Palavra de Deus, alguns outros textos, inclusive, nós vamos ver o que Jesus vem falando, por exemplo, quando ele diz assim, aqui em João, no capítulo 6, versículo 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Jesus se Deus não o levar, se Deus não o conduzir até Jesus. Então, se Deus não fizer isto, a pessoa não vai. E quando ele vai, Jesus o recebe e cuida. Porque quando nós olhamos aqui para o versículo de número 37, ele diz assim, Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então a garantia da salvação não está no ser humano, naquele que foi eleito, mas no próprio Deus. E esta garantia faz com que a pessoa tenha uma consciência, uma transformação de vida, a qual ele tem gratidão por essa salvação, e ele não vai viver uma vida na prática do pecado doloso. É muito simples de se entender isto. Então, quando Jesus, por exemplo, faz a oração sacerdotal, aqui também em João, no seu capítulo de número 17, nós vemos Jesus falando a respeito disto. João, capítulo de número 17, Jesus ele vem dizendo assim, quando ele faz a sua oração. Ele diz assim, vamos pegar aqui a partir do versículo de número 6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Por que Jesus fala eram teus? Porque nós já lemos lá que antes da fundação do mundo já haviam sido eleitos. Eram teus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. A eles as receberam, e eles a receberam. E verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então Jesus, ele morre por homens do mundo todo, mas não por todos os homens do mundo. Por homens do mundo todo. De todas as tribos, raças, línguas, nações, mas não por todos os homens do mundo inteiro. Por todos, quando fala aqui, não fala de todo mundo. É muito claro a forma como Jesus está explicando aqui e orando. E ele diz, e por eles que eu tenho rogado, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque não são teus. Ou melhor, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja, mais uma garantia que nós temos aqui. Jesus vem dizendo, eu protegi-os e guardei-os, e não perdi nenhum. Jesus não vai perder nenhum dos eleitos.
Quem aqui ele coloca com exceção? Judas, filho da perdição. Para quê? Para que se cumprissem as escrituras. Então alguém pode dizer assim, mas Judas poderia se arrepender? Não. Ele estava predestinado a fazer isto. E fez isto. Ele era filho da perdição. Porque lá em Tessalonicenses, a Bíblia diz que o anticristo é filho da perdição. E aí a pergunta é, Judas poderia se arrepender? Tá, sendo filho da perdição. E o anticristo pode se arrepender sendo filho da perdição? Se o anticristo não pode se arrepender, por que é que Judas poderia? Então Deus errou. E se Deus errou com um, ele pode errar com 1000. Não existe essa questão. O que nós vemos aqui é que realmente essa questão do livre-arbítrio para a salvação, ela não existe. Por quê? Porque isto é uma decisão de Deus, é um decreto de Deus, e o homem está morto. Como nós vemos que o homem está morto? Então, para nós finalizarmos, nós vamos aqui para Romanos, no seu capítulo de número 3. Romanos capítulo 3 vem dizendo assim, veja bem, Romanos capítulo 3, no seu versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles tem cheiro de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é o que nós vemos no meio dos incrédulos. Aí o versículo 23 finaliza dizendo assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o verdadeiro universalismo está exatamente aqui. No versículo 23, todos se extraviaram, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos então para Efésios, mostrando essa morte espiritual do homem, nós vamos ver aqui o que está escrito lá no seu capítulo de número 2, e o versículo 1, que diz assim, e ele vos deu vida, ele Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a condição de todos aqueles que hoje estão salvos em Cristo. Essa era a condição, mortos em delitos e pecados. Então, enquanto você está morto, ou enquanto a pessoa está morta nos seus delitos e pecados, ela não tem a capacidade de decidir-se por Cristo. Ela pode se decidir pela cor do carro que ela vai comprar. Mesmo assim, Deus sabe qual é a cor que ela vai escolher. Tá? Ah, não, eu quero comprar uma geladeira de tal modelo, um fogão, vou comprar um computador, vou comprar o sapato, a gravata, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar isso, vou estudar aquilo. São decisões coloquiais que nós tomamos, mas que mesmo assim Deus já sabia a decisão que você iria tomar. Agora, decidir-se por Cristo é uma questão espiritual. E o que os arminianos não conseguem entender, ou não querem entender, é que se você está morto, você não tem a capacidade de decidir-se espiritualmente. Simples assim. Ah, não, mas Deus fala e aí eu decido. Você decide porque Deus já falou e decretou sobre a tua vida. Porque não existe a ideia de alguém que diga assim, poxa, eu queria tanto ser salvo e não sou. Eu queria tanto servir a Deus e não estou servindo a Deus. Eu quero tanto ser parte do corpo de Cristo. Não, uma pessoa, quando ela sente isso, Deus já a chamou e ela já está na condição de igreja de Cristo. Então é simples de entender. Não precisa trazer o nome de Lutero, de Calvino, de Armínio, é uma questão bíblica. A Bíblia mostra o seguinte, para finalizar aqui. A Bíblia mostra que o homem está morto em delitos e pecado. A criança já nasce sem vida espiritual.
Ela nasce, mas já nasce com natureza pecaminosa, ok? A criança nasce com natureza pecaminosa. Conforme ela vai caminhando, ela comete, depois de uma certa idade, ela começa a cometer os pecados da vida, os pecados coloquiais. Mas aquele pecado lá do Éden é um pecado eterno. Aquele pecado só tem uma forma de ser aplacado, através da confissão da fé em Cristo Jesus. Se o homem não faz isto, se a pessoa não fizer isso, se a pessoa não declarar a fé, não expressar a fé, ela não é salva. E esta fé, esse sentimento de fé, esse nascer de novo, é Deus quem provoca, é o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida do eleito até que ele é convencido e declara essa fé. E esta fé vem do próprio Deus. É assim que funciona o processo soteriológico. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é teologia intuitiva. Qualquer outro posicionamento são signatários de outras teologias. Mas o que a Bíblia nos mostra é exatamente isso. Existe livre-arbítrio para salvação? Não. O homem está morto e ele não consegue decidir por Cristo. Quando ele decide, é porque Deus já trabalhou no coração dele e a graça é irresistível, porque Deus não fica com o pires na mão pedindo por favor. Deus decreta e executa. O homem não tem a capacidade, mais uma vez, de tomar o lápis da mão de Deus e usar a borracha e apagar o que Deus escreveu, Deus determinou. Isso é uma conversa mentirosa que as pessoas estão falando e alguns coaches, alguns pastores, que são pastores, ou são coaches metidos a pastores, alguma coisa dessa natureza, dizem e ensinam. Né? Deus escreve, Deus decreta, o homem pega a borracha, vai lá, apaga o que Deus escreveu e reescreve a história. Ele é o Senhor absoluto. Isso é heresia, isso não existe. O que existe é uma determinação daquilo que Deus quer e daquilo que ele vai executar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Se inscreva no canal. Nosso canal está aí com vários vídeos sobre vários temas, onde você pode estar pesquisando, tá bem? Basta você inscrever-se, dê o seu like, o seu gostei, comente, o comentário é importante, porque a plataforma também entende a importância do trabalho na comunidade, e que você também possa compartilhar, outras pessoas tenham acesso também ao canal, aos vídeos, a esse material. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na paz.